E o Clube do Remo anunciou a contratação de mais um jogador para a disputa aí dos jogos na temporada de 2026. O volante Zé Ricardo, de 26 anos, um jogador que não é tão conhecido aqui do nosso futebol. Eu acho que tem algumas características interessantes e que pode ajudar aí o Clube do Remo nessa temporada. A gente vai estar falando sobre o atleta, vamos trazer aqui as características e imagens dele lá quando ele estava atuando no seu último clube, inclusive lá do Japão. Mas antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Se puder hypar o vídeo também é muito bom, né? É só arrastar o comentário pro lado e aí você consegue hypar o vídeo e aí você colabora diretamente com o nosso trabalho. Vamos lá então, gente, vamos falar sobre o Zé Ricardo, novo contratado do Clube do Remo, que chega aí para somar ali no meio-campo azulino. Vamos colocar as imagens dele. Tá aí então as imagens do Zé Ricardo, ele que é o novo contratado do Clube do Remo. Enquanto você acompanha as imagens dele em ação, a gente vai trazer os detalhes, né, do novo contratado aí do Clube do Remo, o José Ricardo Araújo Fernandes, ele que tem 26 anos, ele é carioca, natural lá do Rio de Janeiro, e ele tem como posição de origem volante. Né? Ele joga ali no meio-campo, mas ele é aquele volante, digamos assim, de marcação, né? Aquele primeiro volante. Ele que tem 1,80 m e na característica dele, né, ele passou ali por clubes como o Fluminense, inclusive ele iniciou ali no Fluminense, ele é cria lá da base de Xerém, né, ele jogou de 2014 a 2019 no Fluminense, passando ali pelo Sub-15, Sub-17, Sub-20 e chegando também ao profissional. E em 2020 ele foi emprestado para o Boa Vista do Rio de Janeiro e depois retornou novamente ao Fluminense para jogar ali na equipe de aspirantes. E aí em 2021 ele foi para o Londrina, voltou para o Boa Vista. Em 2022 ele jogou na Tombense, onde ele teve a maior sequência de jogos, inclusive foram 43 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências. Depois ele foi emprestado ao Goiás, onde ele teve a segunda maior sequência de jogos, 38 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Depois ele retorna à equipe do Tombense, né, em 2023, joga ainda 5 partidas e depois ele vai desbravar lá a Terra do Sol Nascente, lá no Japão. Em 2024 ele joga no Kawasaki Frontale, inclusive ele foi campeão da Supercopa do Japão com esse time. E em 2025 ele é emprestado do Kawasaki para o Shonan Bellmare, que é uma outra equipe lá do Japão, e onde ele jogou apenas 10 partidas, não fez gol, não deu assistência, mas inclusive nós estamos vendo imagens dele em atuação ali, né, na temporada 2024 pelo Kawasaki, né, o Kawasaki Frontale é a equipe japonesa. O que a gente pode falar dele, gente? O que a gente pode falar do novo contratado do Clube do Remo, né? Apesar aí das passagens por clubes competitivos, a trajetória lá no Japão foi marcada por limitações, hein? Em 2024, o Zé Ricardo teve pouco espaço lá no Kawasaki e acabou sendo emprestado para o Shonan. E aí, em 2025, de acordo com o Transfer Market, o atleta desfalcou a equipe em 20 jogos por conta de lesão, o que antecede aí, né, que acende um sinal de alerta em relação à sua sequência física. E, de fato, ele não teve tanta sequência lá no futebol japonês. Ele, como eu falei ainda há pouco, né, revelado nas categorias de base do Fluminense, o Zé Ricardo ganhou destaque quando jogou a Série B de 2022 pela Tombense, né? E aí ele acabou ganhando destaque, foi até para o Goiás, como eu falei ainda há pouco, mas acabou não rendendo tanto assim como deveria render. Tecnicamente, o Zé Ricardo é um jogador que domina ali os fundamentos básicos da posição de volante, com boa leitura defensiva e capacidade de organização do meio-campo. Com esse perfil, ele apresenta características que dialogam ali com o modelo de jogo dos times que são comandados pelo Juan Carlos Osório, ou seja, é aquele jogador que é voluntarioso, né, que tem a marcação como um forte, mas que também consegue distribuir as jogadas, consegue avançar, consegue ser ofensivo. E por esse lado, o Juan Carlos Osório pode utilizar bastante ele. Mas claro, né, a baixa minutagem recente e a experiência limitada na Série A indicam aí que o Zé Ricardo não chega, a princípio, digamos assim, para ser uma peça principal. Né? Ele vai buscar espaço dentro da equipe azulina. Né? Ele pode atuar de tanto como 5, como 8, mas ele chega para disputar a posição
ao invés de chegar ali para ser um grande protagonista, não. Ele vai chegar para galgar o seu espaço. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que ele também deve estar com uma boa oportunidade para encarar essa oportunidade de vir para o Remo como uma forma também de reencontrar o seu bom momento, né? Porque o jogador ele não desaprende de jogar, é claro. Ele não desaprende. É claro que ele precisa de uma sequência, é claro que ele precisa aí de minutagem, isso é óbvio, mas eu acredito que o Remo pode dar todas as condições necessárias para que ele consiga, enfim, ter essa minutagem que ele tanto precisa e poder mostrar, né, que ele tem qualidade, que ele tem capacidade para poder defender o clube do Remo. Qualidade a gente vê no vídeo, né? Mas aquela história, né? O DVD a gente pode, enfim, pode editar, pode fazer aquelas coisas, mas, como eu falei, é um jogador que pode somar sim, tem uma característica interessante, uma boa visão de jogo, sabe distribuir bem as jogadas e o fato de ele ser voluntarioso nessa questão de saída, de toque, de olhares, né, de posicionamento, isso é muito bom. Agora é aguardar e ver o que ele pode render dentro de campo. Volta a imagem aqui para mim. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. Você gostou dessa contratação? Você concorda com a contratação desse atleta? Coloca aqui embaixo a tua opinião nos comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Se puder hypar o vídeo, né, arrastar o comentário pro lado também é bom, porque isso ajuda a fazer o nosso vídeo a chegar a outras pessoas que ainda não conhecem aqui o trabalho do canal RS Live Esportes. Valeu, tamo junto e até a próxima.